Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia e vim fazer a leitura para o signo de Escorpião. Eu não vou nem poder cortar, né, gente? Já tá inscrito? Se não tá, te inscreve. Deixa teu like. É leitura intuitiva, é coletiva, então só pega aquilo que está ressoando contigo. Não leva nada pro teu coração, não pega nada que vai te trazer algum sofrimento. Deixa aí teu comentário, curte, para ajudar o canal a continuar crescendo. Muito obrigada por quem já está acompanhando. Quem está chegando agora, dá uma olhada aí nas outras leituras da semana passada, né, retrasada. Essa leitura é para terminar aqui agora o mês de agosto. E eu já estou adiantando, né. Deem uma olhada aí no signo de Libra, porque saíram duas cartas ocultas ali, né, e foi uma... Pode ter algo ressoar com vocês, ver se vocês não têm Libra no mapa. Deem uma olhada nos outros que vocês têm também, tá? E nós já começamos. E até porque essa carta aqui saiu no fundo do deck, né? De Libra, então... E eu já tinha embaralhado e quando comecei a embaralhar, ela caiu de novo. Então pode estar ligado, tá? Vocês podem estar lidando com alguém também desse signo. Ah, vieram duas. Eu vou colocar assim, porque eu vi primeiro a sacerdotisa, né, como... Os amantes, a alta sacerdotisa e os 6 de espadas. E a morte, ó. Carta de Escorpião também apareceu no fundo do deck de Libra. E parece que a energia continua pairando aqui. Bom, gente, os amantes, carta do signo de Gêmeos, ele traz relacionamentos, também traz escolhas, né? Parece que houve aqui uma transformação muito grande aqui, né? Uma necessidade de se refazer. 6 e aqui um 6 também. Parece que levou um tempo para ter consciência, para saber, né, o que deveria fazer. Essa carta, nesse deck aqui, ela traz para mim, assim, uma dualidade, tá? Porque o 6 de espadas é sempre uma pessoa partindo, ela desiste. Isso aqui é desistir de tentar, né? Mas nesse deck aqui eu acho muito interessante porque os 3 corvos, os corvos representam as espadas, né? Então tem 3 corvos que estão carregando o barco, né? Ela tá deixando para trás. Só que tem 3 que estão lá atrás ainda. É a impressão sempre de que eu fui, mas eu não fui completamente, sabe? Eu fui sem querer ir, né? Isso é certo. Mas parece que eu sempre deixo um pedaço de mim, né? Então, isso aqui foi uma separação, uma perda, tá? Foi uma coisa que precisou, que foi necessário aqui ter um autoconhecimento, né? Ter uma força, né? De se buscar, de se conhecer, de usar todo o seu sentimento, a sua intuição, aqui ela tem a lua, né? Vejam que ali o chakra, né, dela tá sendo iluminado. Ela teve que buscar uma força superior muito grande para conseguir lidar com essa partida aqui, né? E então aceitar esse fim e recomeço. Mas é que falar da carta da morte para o signo de Escorpião é uma coisa muito até rasa, né? E rasa é uma coisa que escorpianos não sabem ser. Então, é aquilo, né? É a profundidade, né? É o mergulhar ali, né? Aqui é espadas, mas ela tá num barco, né? Tem muita água aqui e ela está olhando para isso, né? Aqui também pensa que ela tá olhando para 3 espadas, muita água. Aí lembra a gente daquele 3 de espadas, né? Que é um coração dilacerado. Então, ela teve que buscar aqui a energia, tá, gente? Pode ser homem ou mulher. Teve que buscar aqui uma força interna muito grande para conseguir se desligar,
tá? Foi necessário aqui começar de novo, né? Morrer para poder renascer. Vamos ver o que vem mais. 3 de copas. Nossa Senhora. Gente, aqui... eu não gosto de falar isso, né? Porque daí, às vezes, as pessoas não têm certeza e daí passam a ter muita certeza. Mas não é pra todo mundo, tá? Eu vou falar uma vez só e não vou falar mais, a não ser que saia alguma outra coisa, mas... pode ter havido aqui uma traição, né? Um triângulo, outras pessoas terem se envolvido aqui, tá? E ter até causado aqui, né? Esse rebuliço todo aqui. Mas, desculpa, gente, eu tô sempre tossindo, né? Mas é que aqui o tempo tá horrível e a gente não consegue se livrar das gripes, dos resfriados. Aqui, ó, quando veio o eremita, que engraçado, também saiu oculto ele com um monte de espada, ele saiu oculto em algum momento lá na leitura de Libra. Deem uma olhada lá, tá? Se vocês ressoar alguma coisa pra vocês aqui, porque tá bem semelhante. O eremita saindo daqui foi como o meu mundo aqui deu uma reviravolta tão grande, foi necessário eu fazer tanta coisa para poder reiniciar, né? Essa nova vida aí, que eu tive que me afastar de todo mundo. Eu fiquei sozinha. Tão sozinha porque são as 2 cartas de espiritualidade, tá? Também tá falando aqui de se conhecer, tá? As 2 falam a mesma coisa. Então, remete a espiritualidade aqui te colocou nessa situação, porque havia necessidade de tu buscar alguma coisa maior. Essa carta aqui, ela é a bruxa do tarô, a bruxona do tarô, né? É possível aqui que para algumas pessoas possa estar acontecendo um despertar, tá? É bem possível que possa estar acontecendo um despertar, uma necessidade de conhecer algum dom, despertar algum dom. Porque esse isolamento aqui, o eremita, ele sempre traz uma necessidade de isolamento. E é um isolamento não de solidão, mas de solitude, né? Tu vai ficar sozinho até tu abraçar, né? A solidão. E entender que ela é solitude, ela é necessária. Tu precisa do silêncio para te conhecer. E aqui, vejam que a lanterna que ela usa, né? Que o ermitão usa, ela já está lá no caminho, ó. Ela não precisou mais. A luz que vem ali é dela mesma. Então, houve essa iluminação. É como se a espiritualidade tivesse te colocado aqui à prova. Nós vamos te tirar coisas importantes porque tu não está enxergando, né? Tu não está vendo que tu tem algo maior para fazer. Tá? Então, inclusive, vai te afastar de todo mundo, porque aqui são 3 pessoas juntas, né? E aqui ela tá sozinha. Aqui é uma carta muito bonita, assim, de comemorar, de estar junto, né? De participar. E aqui ela está sozinha. Ela ou ele, né? Tá sozinho ali, tá pensando e tá bem, e tá em paz. Né? E isso é uma carta que traz paz, a solitude. Eu estou sozinho, mas eu tô bem. Eu estou conseguindo viver muito bem com isso. Caiu a carta do diabo. E o rei de pentáculos. Olha, gente. Aqui me veio aqui também essa iluminação aqui, tá? Pode estar muito voltada também, porque aqui, né, eu disse, ela sempre me parece assim, né, 3 vão, 3 ficam, né? Aqui 3 também, sabe? Um desequilíbrio. Tem alguma coisa que
era necessário tu rever aqui. E a carta do diabo, ela não tá, ela não aparece aqui, sabe? Ela não tá me trazendo a energia das coisas ruins, né? Ela é a carta do signo de Capricórnio e ela traz o trabalho, né? A matéria. E do lado do Rei de Pentáculos é como se estivesse te chamando. Talvez fosse necessário aqui tu rever algumas coisas que tu estivesse dando muita fazer outras escolhas, e se estiver relacionado até com um relacionamento, né? Desculpa a redundância, relacionado com um relacionamento, mas se tiver a ver aqui com relacionamento, parece que se está ressoando, se vocês tiveram alguma separação, alguma coisa, né? Algum desentendimento, alguma coisa que foi necessário uma reviravolta na vida de vocês, era talvez tu dar valor para outras coisas que tu não achava tão, né, que tu achava mais mundanas, assim, porque do lado do ermitão vem o diabo. Lá nós temos 1, 2, 3, 4, 5 cartas aqui, arcanos maiores. Tem bastante espiritualidade, né? Então, talvez a necessidade de saber, de repente até um dom, né, uma claridade em coisas que tu nem sabia que tu era capaz, força até, né? Porque se a gente for avaliar, né, olhar o arquétipo do diabo, tu vai pensar né, na persistência, até esse lado, né, de trabalho, de matéria, né, na persistência, na insistência, no buscar, no querer possuir, inclusive. Só que aqui ele não está aparecendo como uma coisa negativa, parece que era uma coisa necessária, né? É como se estivesse negando, né, a importância que tem entre o equilíbrio, né, financeiro e emocional e das outras coisas, né, dos meus sentimentos. E me veio aqui, assim, sabe, aquela coisa que as pessoas dizem, dinheiro não é tudo. Não, claro que não é. Eu inclusive, sempre pensei muito isso, né, e acredito nisso. Eu acredito, o dinheiro é muito importante, importantíssimo, né, pra gente poder até ficar tranquilo para viver outras coisas que são boas, né, que a gente valoriza mais. Mas aqui parece bem essa coisa assim de, eu não me importo se eu não tiver, ou eu não tenho, sabe, não é legal, eu não sei, é uma coisa tipo uma crença, né, uma crença muito ruim de que eu não posso ser uma pessoa muito próspera, ou eu não mereço ser muito próspero. Então, parece que tu teve que rever algumas coisas aqui, deixar um lugar, né? Tu teve que... Porque a alta sacerdotisa aqui é uma coisa bem de guardar, de segredos, né? De coisas nossas mesmo, né? Que a gente guarda lá dentro, que a gente às vezes nem fala, porque a gente nem sabe. Que a gente nem sabe, porque essa carta que traz tu ruminar aquilo ali, tu pensar até iluminar. Então, sabe, teve que encarar as tuas escolhas, as coisas que tu fez ali e deixar elas, né? Deixar essas crenças aí, abandonar isso, dizer isso em algum momento foi importante, agora eu preciso deixar isso para trás realmente, né? Talvez pegar aquelas outros 3 corvos lá e amarrar aqui também para ir mais rápido, para poder começar tudo de novo, realmente começar tudo de novo. E aqui é como uma iluminação, né? Eu posso me permitir agora, né? Inclusive, dar mais valor, talvez, para sua vida pessoal. Eu acho que nós é que eu sou escorpiana, né? Então, eu acho que nós já tínhamos recebido essa mensagem antes. Eu acho que foi a primeira ou segunda, a primeira da primeira semana, tá? Se vocês quiserem, não olharam ainda, falava de dar menos valor, que não dizia, até não dizia que era relacionamentos, né, que era amor, mas que tinha que haver um equilíbrio, porque tinha algumas coisas importantes relacionadas à matéria, inclusive, que estavam exigindo a atenção. Né? E a impressão que me dá aqui é que isso aqui é uma evolução daquilo lá, sabe? É como uma continuação.
eu tive que ter consciência de que eu estava priorizando, talvez, porque isso aqui não só relacionamento, gente, é escolhas, né? É a dualidade, é não saber, né? Ao que dar prioridade. E aqui também é sempre aquela coisa do eu vou, mas eu não vou. Eu tô indo, mas eu ainda tô me lamentando pelo que eu tô deixando. E a necessidade de acabou, vamos começar de novo. Vive esse luto, entende, aceita, tá? E começa de novo com a ajuda de outras pessoas, com a consciência, né? A iluminação ali traz a consciência de que o que eu tenho que fazer está muito relacionado, né, ao financeiro, que tá chamando para isso, tá chamando para o trabalho, tá chamando para ganhar dinheiro. E eu falei aqui que aqui poderia estar despertando algum dom, alguma coisa assim. Pode ser, inclusive, para trabalhar com isso, sabe? É como desenvolver aqui alguma habilidade, algum conhecimento que tu consiga juntar. Porque essa carta aqui, né, no lado positivo dela, né, de materialidade, de trabalho, de força, de conquistar as coisas, de sucesso, né, que Capricórnio traz, ela é muito bonita. Então, né, não enxerguem ela só, né, muito menos como o diabo católico, né, ele já não é o diabo católico, mas aqui nesse contexto aqui, nem isso nem o diabo do tarô mesmo, né, do arquétipo dos nossos erros, as nossas dúvidas, os nossos orgulhos. Então, parece que tá chamando aqui, tá, pra focar nisso aqui, tá, deixar para trás aí, aqui aí, nesse caso daí entraria, né, deixar para trás aí aquelas crenças, aquelas ideias, né, aquela prisão ali de eu não sou merecedor, porque tá fechando isso com um rei de pentáculos. Ele chegou lá, gente, ele tá num trono ali, ele tem um equilíbrio, né, ele sabe o que fazer. Então, como botei a mão na massa e cheguei no sucesso. Tá? Talvez precise aí, a princípio, a ajuda de algumas pessoas. Tá? No fundo, eu estava com as duas partes ainda embaralhando. Tem a torre, né? Essa desconstrução aqui, né? De crenças, de coisas que eu acreditava que eu não era capaz de fazer, inclusive. Que eu não era capaz. Ou até acreditar que eu era dependente da ajuda de outras pessoas. Tá? Mas aqui, ó, depois que ele fica sozinho e daí vem o diabo, a libertação até dessas, né? Aqui ele tem uma libertação dessas amarras aí, dessas correntes que colocam ele como uma pessoa incapaz de fazer alguma coisa sozinho, de ter a sua própria força interna aqui, de reagir, de materializar as coisas. E quando faz isso, né, a torre, outra carta de escorpião também. Então, quando cai as cartas assim, gente, confirma que né, que a mensagem realmente está. Então, essa é de escorpião, essa aqui também. Parece que, mais uma vez, né, a espiritualidade tá avisando, né? Tu pode? É que não existe, né, nada para escorpião que seja raso, né, gente? Sempre tem que ter né? Sempre tem que ter o mergulhar. Sempre tem que mergulhar. Então, eu ia falar agora as três cartas, né? A morte, a torre e o julgamento. Veio o julgamento também, tá? E o 2 de copas, ó. Eu falei em Libra agora, essa semana eu fiz uma leitura de amor e eu sempre uso as cartas do fundo do deck porque eu entendo que é um complemento. Eu sempre disponho 8 cartas e eu pego as cartas, né? Eu vou olhando assim, porque elas sempre trazem uma confirmação, né? Alguma coisa complementar. E daí teve um comentário, né? Até um tanto maldoso, de uma pessoa que disse que ela nunca tinha visto disso, da pessoa ficar pegando as cartas abertas e escolhendo, né? Então, eu estou escolhendo aqui, vocês viram aqui, né? A torre, o julgamento, a libertação, né? Eu consegui, eu parei de me prender aqui em coisas que não estavam me permitindo, né?
Eu falei que podia ser um relacionamento 2 de copas, traz bastante isso, tá, gente? Naquela primeira leitura que eu falei pra vocês lá, da primeira semana, né? O canal é novo, então tá fácil achar ainda. Se não viu ainda, dá uma olhada lá, porque tem bastante relação, tá? Falava de equilibrar as coisas, né? Aqui também tem, né, essa dualidade aí de saber o valor de cada coisa e não necessariamente ter que escolher o que tu vai ficar. Não, tu pode ter as duas, né? Só que tu deu atenção demais, talvez, para isso e nenhuma para aquilo, né? E daí na hora, daqui a pouco tu entra numa situação aí de eu preciso me virar sozinha, né? Mas eu não tinha nada, eu não tinha uma estrutura, eu não tinha uma base sólida para me manter. Eu era dependente de uma, né, de família, de relacionamento, de outras pessoas. Eu era dependente. E agora eu tô. Isso aqui pode ressoar também. Não sei se tem gente mais jovem aí, né? Que daqui a pouco ainda mora com os pais ou divide aí casa com apartamento, com amigos, né? E pode também estar falando disso, né? Tá na hora de te virar sozinho. De repente nem. Mas às vezes é o conforto de uma situação, entende? Estar confortável, né? O diabo também fala de preguiça, né? Então, a procrastinação. Então, tu estar parado ali, confortável. Eu já tenho o suficiente aqui, porque eu já consigo me divertir um pouquinho com isso. Eu tô aqui sentado, aqui na maior paz. Então, eu não preciso fazer muito melhor. Mas o que a espiritualidade está exigindo aqui é um movimento, uma mudança, né? Vejam, ó, 3, tá? Aqui, 2 de copas. 3 é o planejamento. E passar pro 3 de novo, né? Planeja com o 2 e no 3 tu tá aguardando o resultado daquilo ali que tu já tava, né? Que tu já planejou, que tu botou uma energia que tu realmente quer fazer. Então agora tu tá esperando o resultado. E daí vem um 6 de paus, tem bastante fogo aqui no fundo aqui. Então é sucesso, gente, é conquista, né? A outra parte é um cavaleiro de pentáculos. O Cavaleiro de Pentáculos, ele entrega, ele demora, mas ele vai andando, ele vai largando ali no caminho, ó, os pentáculos, né? Ele vai espalhando as sementes pelo caminho, ele não para nunca. Ele demora para chegar, até porque ele tá caminhando e o cavalo tá junto com ele. Ele poderia estar em cima do cavalo, chegando, né? Mas é porque ele faz com constância, com firmeza, né? É terra, né? Dei uma olhada também em touro, né, porque é o nosso oposto complementar, então, às vezes tem também, né, tá saindo aqui pentáculos, tá, e 9 de copas, ó, parece que, olha, gente, a impressão que eu tenho aqui é que tá dizendo que se de repente, teve outra coisa que me veio aqui, de repente, vocês aí, né, estão muito focados em encontrar aqui, né, uma pessoa, um relacionamento, sabe? Não tenho ninguém, né? E eu tô muito focado nisso, é muito importante pra mim e tal. Aqui, com essas cartas aqui, a sensação que dá isso vai chegar, né? Mas acontece que tu tem uma outra prioridade agora, tá? A tua prioridade aqui é a tua vida até financeira mesmo, gente, tá? Tá falando aqui né, a gente viu aqui, ó, tava falando aqui parece que quando tu conseguir, né, te reequilibrar aqui, te reorganizar, né, tu vai ter sucesso aqui. Aí vem, olha aí, ó, vem 5 de pentáculos, né, é aquela coisa, ela pode levantar ali, é uma porta ali com uma baita de uma fechadura, a chave tá aqui, mas ela tá aqui, isso aqui é uma cara de miséria. Então a impressão é que tu tem todas as ferramentas, tu tem a espiritualidade, tu tem a capacidade da materialidade, de materializar as coisas, tá? E aqui no fim tem um rei de pentáculos, né? Dos arcanos menores, ele é o rei. Né? Não preciso dizer para vocês qual é o arquétipo do rei, ele é o rei. E aqui, ó, para chegar no rei aqui, cavaleiro ali, ó, vai largando a semente, vai plantando, persiste. Às vezes tá difícil, às vezes te sente sozinho ali, não sabe como é que tu faz, tá? Tá muito voltado aqui pro financeiro. E aí, se a tua prioridade está sendo o relacionamento,
tu vai conseguir a tua realização depois que tu... eu acho que estão nos botando de castigo, é mais ou menos isso. Tá? Estão nos botando de castigo. Primeiro tu vai lá e faz o teu tema de casa, que é o teu trabalho, foco no que tu tá fazendo, tá? Foco, faz aqui, e tá muito aqui pra dinheiro, pra trabalho, pra equilíbrio, né? Aqui o rei, ele tá ali no trono, ele não precisa de mais nada, ele já tem tudo. Como é um rei, gente, tá? Pode estar falando também, mesmo pras mulheres, né? Porque os reis, eles trazem, né? O trono do rei já vem com a racionalidade, né? Os reis, né, já trazem, né, a energia masculina, é a racionalidade, tá? Assim como os tronos, né? Eu digo, os tronos dos elementos das rainhas já trazem a emoção. Então, quando eles estão num outro elemento, eles representando outro elemento, eles trazem o equilíbrio, tá? Da racionalidade com o elemento, que é terra, que é materialização. A racionalidade ali, ó, se vocês olharem de pertinho aqui, não sei se vão conseguir ver, se vai focar, ele tá numa biblioteca, então ele tem muito conhecimento, ele é muito inteligente e ele também é muito próspero. Ele conseguiu o equilíbrio. Podemos estar falando de estudos, tá? De concurso público, de pós-graduação, de algum trabalho que tu queira fazer, alguma coisa que tu queira aprender, uma profissão nova, que tu tá na dúvida, que tu não sabe se tu vai, se tu fica, né? Vai ser tudo tão diferente, eu não sei. Eu não sei se vão me receber bem, eu não sei se eu não vou me sentir sozinho, sei lá, tá? Pode ser também, tá? Parece bastante, assim, essa coisa de ter que fazer uma mudança muito grande, e isso tá me assustando, tá me deixando com medo, né? Eu vou ter que deixar isso mesmo, tá? Mas só que a alta sacerdotisa traz muito conhecimento, né? Ela detém o conhecimento, então, seja lá o que for, tu tem capacidade sim. Talvez tu nem saiba quanta capacidade tu tens. Então, isso já é uma coisa positiva. A outra coisa positiva não pensa, não te enlouquece, não tenta pensar demais esperando. Vai lá, estuda, faz o que tu tem que fazer, porque essa carta pede, né? A força do trabalho, o engajamento de eu realmente quero, eu vou fazer, eu vou correr atrás, eu não vou desistir, eu sou teimoso, eu sou teimosa, eu sou persistente, eu vou fazer e eu vou alcançar. Porque o rei de pentáculos, ele alcança. Ele alcança, de tanto que ele tenta, de tanto que ele teima, ele chega lá. Esse cavaleiro fala disso. Pode demorar, mas eu não vou desistir. Ele entrega, os cavaleiros entregam. Pode ser muito demorado, tá? Pode ser um pouco lento, pode ser que já esteja chegando, mas ele vai entregar. E o que ele entrega é muito bom, né, gente? É prosperidade, é sustentação, é firmeza. Então, e aqui tem um 9 de copas, ou seja, tu tá comemorando aqui. Tá comemorando. E volto a dizer, tem muito a ver lá com aquela primeira leitura lá de Escorpião. É isso. Não esquece aí de curtir, se tá ressoando contigo aí, de repente tem que fazer uma escolha ou outra, né? Tá querendo trocar de trabalho. Pode ser que isso esteja te atormentando aí, tu nem esteja percebendo, mas é promissor, tá? Nós temos aqui, essas duas cartas aqui, ó, trazem bastante força de realização. Essa aqui também. É isso aí, gente. Boa sorte aí pra vocês, tá? Não esquece de curtir, comenta aí, me conta. Tá? Dá uma olhada aí nos outros signos que tu tem forte no mapa e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada.